você que nos ajude, você que é pai, você que é mãe, para que a gente consiga dar atenção a essa palavra nessa noite, amém? Franciele, aquela imagem, eu preciso mostrar para vocês uma imagem que chamou muito a minha atenção hoje de manhã. Hoje pela manhã foi a primeira imagem que eu vi, né? Franciele, hoje você vai botar o fundo bem baixinho. O Asa já pode começar a filmar. Vamos lá. Preste atenção nessa imagem. Irã ameaça reduzir Israel a pó se Estados Unidos atacarem. Que deixou de falar algo muito sério. Que hoje pela manhã o Espírito Santo, quando eu abri meu celular, a primeira mensagem que eu vi foi exatamente essa. E o Espírito Santo começou a queimar no meu coração e a dizer: prepara a minha igreja, porque em breve eu voltarei para buscar ela em nome de Jesus. Nós vamos falar disso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O olhar da igreja na terra, no mundo inteiro, tem que estar olhado, tem que estar com a sua atenção em Israel. Por quê, pastor? Porque Israel, querido, é o termômetro da volta de Jesus. E nós vamos falar de algumas coisas muito sérias hoje. Eu preciso que você abra o seu coração, preste atenção nessa palavra. Essa é uma palavra, querido, para verdadeiramente pessoas que amam e querem encontrar Jesus. Quem quer encontrar Jesus aqui? Então, querido, esse ano não é ano mais de brincar de ser crente. Esse ano, querido, eu preciso te falar. Não dá tempo de te falar, você vai ser abençoado, Deus vai abençoar a sua casa, não. O que Deus quer de nós esse ano é uma mudança de vida. Porque se você não estiver preparado, Ele vai voltar e você vai ficar para trás, querido. E o negócio aqui vai ser feio, querido. Quem já estudou, pelo menos até o terceiro colegial, se você teve um bom professor de história, você vai estudar a respeito do terceiro Reich, ou sobre Hitler. Quem já ouviu falar nesse nome, Hitler? Hitler perseguia os cristãos. Quem é cristão aqui, levanta a sua mão. Pois bem, a Bíblia nos relata que agora, no final dos tempos, haverá tamanha perseguição como jamais houve na terra até hoje. Para você ter noção, querido, os cristãos ficavam meses sem beber água e comida. A comida era dada só para eles conseguirem se manter de pé. E eles ficavam, se você já viu fotos da Terceira Guerra Mundial, você vai ver homens e mulheres fininhos, magros, bem machucados, jogados às traças. Alguns deles eram mortos, asfixiados, pedaços eram cortados. Credo, pastor, palavra forte. Porém a Bíblia diz que agora nos últimos tempos a dor e o sofrimento seriam tantos que não se comparariam ao que aconteceu nessa época. A Bíblia relata, eu vou ler com você: ai das crianças e das mulheres grávidas naqueles dias. Ai. E a minha pergunta para nós, direto eu estou pregando isso, mas às vezes, querido, eu trato com você com cuidado, para não ferir seu coraçãozinho, ou não te alertar, não te alarmar, mas eu não posso mentir. Jesus está voltando, e aquele que não se corrigiu, se corrija. Aquele que ainda não se batizou, se batize. Aquele que ainda não tomou uma decisão na sua vida, hoje é dia de você tomar essa decisão, porque se Jesus voltar hoje, querido, você vai ficar para trás. E isso aqui não é nada comparado ao que vai acontecer nesses últimos dias. Credo, pastor, Vamos lá, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 35. Vamos começar lendo. Posso ler? Diga amém. Se você quiser anotar, querido, no seu celular é melhor. Eu não posso demorar porque a palavra é grande. Uma palavra dessa eu demoraria em torno de 1 ano e meio para dar um estudo sobre a volta de Jesus. Eu vou resumir os principais pontos importantes para você abrir os seus olhos e seu coração e tomar uma posição de seguir a Cristo de verdade. Nesses últimos dias, não é dia de brincar, não é dia de ficar emburrado com o irmão, não é dia de você ficar olhando os defeitos da igreja e do pastor. É dia de você chorar no pé do altar e dizer: Senhor, perdoa a minha vida, perdoa o meu coração, porque eu não quero ficar quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Posso ouvir um amém? Aleluia. Os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem mesmo o Filho, naquele momento não sabia, senão exclusivamente o Pai que está nos céus. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará, por ocasião, a chegada do Filho de Deus, do Filho do homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio,
O povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou um grande dilúvio e levou a todos. Amém? Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será levado, mas outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, portanto não sabeis nem o dia que virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse o dia que o ladrão viria, se colocaria em vigilância e não permitiria que sua residência fosse assaltada. Olha aqui para mim. Normalmente a gente tem a mania de falar assim: vou na igreja hoje, não, está chovendo. Vou buscar Deus hoje, não, está chovendo. Não vou na igreja hoje, não, estou passando mal. É nesse dia que você deve buscar o Senhor. Porque, querido, você não sabe a hora e o dia que o Senhor virá. Olha o que o Senhor está dizendo: céus e terras passarão, porém as minhas palavras jamais passarão. Pastor, e o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, querido: que nós vamos estar despercebidos. Você está vivendo a sua vida normal, trabalhando, reclamando da vida, reclamando dos problemas, reclamando que você não tem tempo para isso, para aquilo, correndo atrás, sabe, das suas coisas que todo mundo tem. Porque nesses dias o diabo quer envolver a nossa mente, o nosso coração. Querido, às vezes nós passamos mais tempo mexendo no celular do que com a nossa família. A gente passa mais tempo com as coisas lá fora do que buscando a Deus. E Jesus disse: vocês vão estar preocupados em arrumar um matrimônio, em se casar. Estou solteiro, preciso arrumar alguém para me fazer feliz. Jesus está dizendo: vão se preocupar em casar-se, em dar-se em casamento. Porém mal sabem vocês que o dia dos fins dos tempos está chegando. E acontecerá que estarão 2 no campo trabalhando. Pega a sua enxada, começa a trabalhar. De repente, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, moendo. De repente, uma será levada e a outra deixada. Estarão 2 dormindo na mesma cama, marido e mulher. De repente, quando um acordar, um terá sido tomado e o outro deixado. Isso fala do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz, querido, que será um evento tão grandioso que toda a terra verá. Pastor, mas o arrebatamento da igreja não vai ser secreto? De repente a gente vai sumir e acabou? Não, senhor. Quando acontecer o grande dia do Senhor, haverá um grande arrebatamento na terra, e todos saberão, todos verão. De repente, querido, alguém vai estar dirigindo um carro, e se essa pessoa for serva do Senhor, for crente, no dia que a trombeta trocar, Jesus aparecerá nos céus, e aquela pessoa que estará no carro será tomada, e o carro não vai ter ninguém na direção, vai bater, várias pessoas morrerão. E eu vou te dizer, isso está prestes a acontecer. O Papa Francisco está organizando uma reunião no dia 14 de maio desse ano. Está aí, Franciele, a imagem? 14 de maio desse ano, o Papa Francisco está anunciando que nós precisamos urgentemente de um grande líder global que dominará todo o planeta Terra. A Bíblia diz que isso aconteceria no final dos tempos. 2 coisas aconteceriam. Deixa eu ler com você. Deixa essa imagem aí por enquanto, que eu vou falar sobre isso já. Marcos 13, versículo de número 4. Abre para mim, Franciele. Marcos 13, 4. Os discípulos ficam preocupados e perguntam para Jesus: mestre, nos aponte
como é que acontecerá a sua vinda e que dia isso acontecerá? Dize-nos, vamos lá, dize-nos quando acontecerão esses eventos e que sinal haverá quando todos eles estiverem prestes a se cumprir. Que eu sei de cabeça, né? Eu já li isso, hein? E Jesus passou a preveni-los: vede que pessoa alguma vos engane ao erro, pois serão muitos os que virão em meu nome, afirmando ser eu, e iludirão a muitos. No entanto, assim que ouvirem notícias sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça. Contudo, ainda não será o fim. Nós estamos ouvindo esses dias, querido, a respeito de guerra, e essa guerra não é brincadeira não. Porque se o Irã ataca Israel, os Estados Unidos entram. E se os Estados Unidos entram, a Rússia vai entrar do lado do Irã. E aí, querido, nós vamos ver Israel cercada por exércitos. A profecia de Daniel se cumpriu. Quando vires Israel cercada por exércitos, preparai, porque estou às portas e bato. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode destruir a nação de Israel. Amém? Porque ela é a nação de Deus. Ninguém pode destruir Israel. Porém, querido, nesses dias nós estamos vendo querido, as Nações Unidas são contra a nação de Israel. Só tem 2 países na atualidade que estão abraçando Israel. Alguém sabe quais são? Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Brasil estão apoiando Israel, porque os 2 governantes temem a Deus e sabem que levantar contra Israel é assinar uma pena de morte. As Nações Unidas, querido, todas elas, todas as nações são contra Israel. Só que vai acontecer algo interessante. No meio desse grande rumor de guerra, todo mundo querendo atacar Israel, avançar sobre Israel, vai acontecer uma coisa. A Bíblia diz que um falso profeta, um grande homem religioso, a Bíblia que diz isso. Você pode imaginar quem é, se você tem inteligência. Um grande homem religioso vai chamar uma grande convocação de todas as nações da terra e vai propor paz sobre o Oriente Médio. Quem está comigo aqui diz amém. Esse homem vai tentar colocar esse líder à frente de todo mundo. Isso vai acontecer, querido. Se não for agora, é mais para frente. Mas nós temos que estar preparados como igreja, em nome de Jesus, amém? As nações então, querido, ouvirão o que esse homem tem a dizer. E quando todo mundo queria guerra, quando todo mundo queria lutar um com o outro, aparecerá um homem que enganará todos, se passando por um homem pacificador. E aí ele acabará com a guerra que está por acontecer. Ele vai dizer: não, gente, em vez de nós fazer guerra, vamos fazer um acordo de paz. Diga comigo, acordo de paz. Segundo a Bíblia, esse acordo de paz durará 7 anos. 3 anos e meio de grande alegria e bonança sobre toda a face da terra. A fome no mundo será aniquilada. Você consegue imaginar isso? Esse líder mundial vai falar assim: gente, pega a comida que está sobrando vocês tudo, vamos mandar para quem precisa de comida, e toda a terra terá comida e água, aonde não tinha, passará a ter. E então Israel construirá o 3º templo. Querido, para alguns de vocês, sabe o que é tão preocupante? Para mim como pastor, para alguns que estão aqui, você está ouvindo isso pela primeira vez na sua vida. Quem está ouvindo isso pela primeira vez, levanta a sua mão. E por que isso é preocupante, pastor? Porque, querido, quando isso acontecer, Satanás se sentará no trono das nações, e aí sim começará uma grande tribulação. E a igreja estará aqui, querido. Nós não vamos ser arrebatados, não. A igreja, ao meu ver, muitos estudiosos falam assim: não, pastor, nós vamos ser arrebatados. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus morreu na cruz por mim. Eu tenho orgulho de falar: eu sofri por amor ao meu Jesus. Eu dei a minha vida por Ele. Eu não me coloquei debaixo das perseguições, mas eu me coloquei à frente, dizendo que o nome dEle seja glorificado através da minha vida, em nome de Jesus. Então, querida, a grande perseguição, o grande dia, ao meu ver, está para chegar. Por quê, pastor? 2 coisas que aconteceram esses dias, aliás, o ano passado, muito fortes. Eu comentei isso domingo. Israel está se preparando para começar os sacrifícios
de novo a Deus. Porque o ano passado, Israel não era conhecida como Estado. E a Bíblia dizia isso, que o povo de Israel perderia suas terras e seria esparramado pelo mundo. E se você olhar nas notícias do ano passado, olhar no Google, você vai ver que Israel começou a voltar para a sua terra de origem. Todo canto da terra, os judeus voltaram para Israel, porque Israel foi conhecida como Estado. Quem está comigo aqui diz amém. Se estiver difícil para você entender, querido, eu preciso que você abra o seu coração e seu entendimento, porque isso é sério. E eles começaram a preparar o sacrifício, porque agora, como nação de novo, eles vão construir um terceiro templo, onde a Bíblia diz que Satanás se sentará no templo na cidade de Israel. Mas antes de se assentar no templo, ele enganará todo o povo da terra. Querido, pode acontecer que você veja um líder mundial aí, de repente, falando sobre paz, amor e alegria. E realmente ele vai trazer isso sobre a terra. E até nós, quando for falar dele, vai falar assim: não, mas esse homem é um homem santo. Esse homem é um homem bom. Porém, querido, esse homem enganará as nações e destruirá toda a terra. Isso é tão sério, querido, que isso já está acontecendo. Na verdade, duas coisas me chamaram a atenção. Aquele primeiro anúncio que eu mostrei para vocês, o Irã dizendo que colocaria Israel no chão, se os Estados Unidos pensassem. Sabe o que é interessante, Jefferson? Os Estados Unidos que mexeu com o Irã. Foi ou não foi, igreja? Estados Unidos que mexeu com o Irã. Você vira as notícias aí? Toda hora passando na Globo, metendo pau no Trump. Quem mexeu com o Irã foi quem? Os Estados? Só que o Irã falou que vai destruir não é os Estados Unidos, é Israel. Será que isso entra na sua cabeça? Querida, é interessante. Eu vou lá e bato no Jefferson. Aí ele vai e quer bater na Denise. Tá certo isso? Por quê, pastor? Porque, querido, Israel é o que o inimigo quer. E quando ele for tomar Israel, e já está para acontecer isso, a Bíblia diz que haverá um conselho no mundo. Escute isso. Haverá um conselho no mundo de um grande líder religioso, onde ele ajuntará as nações da terra para falar de paz. E quando essa paz for instituída em Israel, nós teremos 3 anos e meio de uma grande alegria. Vai ter comida na sua mesa, querido, farta. Emprego não vai faltar sobre a terra, todo mundo vai trabalhar. Só que depois de 3 anos e meio, esse líder vai mostrar para que ele está sentado no trono. E vai dizimar 1/3 da terra. E os primeiros a serem perseguidos, segundo a Bíblia, são aqueles que se dizem cristãos. E qual a preocupação do pastor quanto a isso? Querido, deixa eu te falar. Uma chuva impede você de buscar a Deus. E quando for lei no Brasil que você não pode buscar a Deus, você vai ficar na sua casa? Porque essa lei se instaurará por todo mundo. Deixa eu ler isso com você, vamos lá. Deixa eu ler isso de novo com vocês. Isso é muito sério, querido, muito forte. Lucas 21:20. Vamos ler isso lá de Jerusalém. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de número 20. Aleluia. Vamos lá, escute isso. Quando vires exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém. Jerusalém é a capital de qual estado? Diga Israel. Diga Jerusalém. É a capital. É a capital de Israel. Quando ouvirdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabeis que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente, e os que estiverem nos campos, não venham para ela. Portanto, esses serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está escrito. Pelo amor de Deus, quem está aqui diz amém. O Irã prometeu atacar Israel. Isso aqui é muito sério, querido. Se você entendesse isso. O Irã prometeu atacar Israel. E a Bíblia está dizendo: quando você vir Israel cercada, se prepare, porque a minha vinda está próxima. E o interessante é que o Irã detém hoje uma das maiores armas nucleares
uma das maiores bombas criadas pelo homem. E se ela for lançada sobre Israel, com certeza não ficará pedra sobre pedra. Você tem noção disso, querido? Alguém já viu pelo menos a foto do que faz uma bomba nuclear? Querido, deixa eu te falar um negócio. Isso aí não é uma imagem montada. Quando essa bomba foi jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki, querido, deixa eu te falar um negócio. Você consegue imaginar uma cidade do tamanho de São Paulo? Quem já foi em São Paulo aqui? Deixa eu te perguntar um negócio. São Paulo é grande ou é pequena? Querido, é enorme. Uma única bomba, do tamanho mais ou menos desse altar aqui, ó. Uma bombinha desse tamanho tem o poder de destruir a cidade de São Paulo inteira em questão de segundos. Segundos. E Deus está dizendo: eu estou voltando para buscar minha igreja. Quando vocês virem Israel cercada pelas nações da terra, saibam que eu estou voltando e vou acertar contas com a minha igreja, querida. Parece engraçada a frase que eu vou te falar, mas esse ano quem nunca morreu está morrendo. Como assim, pastor querido? Essa semana, hoje mesmo, meu Deus, eu recebi uma notícia que tinha um rapaz forte, saudável, não tinha problema nenhum, deu um infarto fulminante e morreu. Pastor, inexplicadamente morreu. Essa semana uma irmã aqui da igreja perdeu uma parente dela. Falávamos isso essa semana. Do nada a pessoa estava bem e de repente foi tomada da terra. Enquanto muitos aí ficam brincando de querer se suicidar, deixa eu te falar uma coisa. Se você tentar tirar a sua vida, querido, você não tem salvação. E o seu sofrimento, se você acha que aqui você sofre alguma coisa, do outro lado, querido, o seu sofrimento será eterno. A vida de um homem e de uma mulher, ela é desse tamanhozinho, querido. Você tem aproximadamente 70, 80, alguns com muito vigor vivem até os 90, 100 anos. Mas muito difícil de acontecer. A nossa vida é pequenininha. E a gente fica brincando, querido, de ser crente, de igreja. A gente fica brincando de vir buscar a Deus. E eu preciso dizer para você nesses dias: se você ainda não se consertou com o Senhor, se conserte. Se você ainda não se decidiu em servir ao Senhor, decida. Porque possivelmente, talvez, ao acabar do culto, Jesus pode voltar. Ou até o final desse mês, ou até o final desse ano, Jesus pode voltar. E se você não estiver preparado, você vai ficar, querido. E ai daquele que ficar. A Bíblia diz que eles procurarão a morte, porém não a encontrarão. Alguns tentarão arrancar a sua própria vida, mas a morte não chegará para eles. Porque quem ficou vai ter que pagar o preço por ter ficado. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, diz amém. O livro do profeta Daniel, ele fala a respeito de 7 semanas, 70 semanas, a revelação do livro do profeta Daniel. E querido, é muito sério isso, porque ele diz que a tecnologia e o homem governariam sobre toda a terra. Isso aqui, querido, é uma das maiores armas que nós já criamos. Tem outras armas aí muito poderosas, mas ainda assim, a bomba nuclear, a bomba de nêutrons, ainda é a maior arma que o homem já criou. E verdadeiramente, em questão de segundos, querido, não um tiro que te dá um pá e você cai no chão. Querido, deixa eu te falar um negócio, não dá tempo de correr. Pastor, eu pego o carro, vou aqui para Uberlândia, querido, no meio do caminho seu carro vai virar cinza. Pelo amor de Deus, olha na internet o que com uma bomba dessa faz, você não tem noção. A Rússia foi testar essa bomba numa ilha, querido, eles estavam a quilômetros de distância, quase que o barco deles foi destruído. A ilha, nem mais no mapa da história ela apareceu. O cogumelo de fogo, isso aqui, ó, ultrapassou a altura das nuvens. Você tem noção disso? Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor está querendo assustar a igreja? Não. Jesus colocou no meu coração: avisa a minha igreja que eu estou voltando, e se prepare para encontrar com o seu Senhor, porque Ele vai vir buscar a sua igreja em nome de Jesus. A Bíblia relata uma coisa muito séria: serão 3 autoridades sobre a terra: a besta, o falso profeta e o anticristo. E eles instituirão um novo governo sobre a terra, e eles vão fazer uma marca,
essa marca terá que ser colocada na mão direita ou na testa. E a Bíblia diz que quem não tiver essa marca não poderá comprar ou vender ou fazer qualquer outra coisa. Por quê? Só pode ter a marca aquele que renunciar a Jesus como único Salvador. Alguns dizem que é um chip. Alguns dizem que é um nanochip, um grãozinho de arroz. E eu quero dizer para você, eu não posso te afirmar o que é, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu creio, do fundo do meu coração, que a minha geração não vai morrer sem ver a volta de Jesus nos céus, em nome de Jesus. E eu quero estar preparado para encontrar com o meu Jesus quando Ele voltar, querido, em nome de Jesus. Por isso, deixa eu falar pela 5ª vez. Se você precisa consertar alguma coisa na sua vida, querido, não espera perder mais nada do que você já perdeu, não. Se entrega para Jesus hoje. Toma uma decisão hoje de servir a Deus, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Estava falando com os meninos, com os jovens, com a liderança dos jovens esses dias. E a gente estava querendo passar um filme de novo que a gente passou. Chama Inferno em Chamas. Quem já viu esse filme, Inferno em Chamas? É muito importante você ver esse vídeo. Fala o que acontece quando os seus olhos se fecham e você vai viver o resto da eternidade aonde você se preparou para estar. Escute bem o que eu vou te dizer, escute isso. Você está se preparando para viver a sua eternidade aonde? Alguns vão dizer: pastor, eu estou preparando a minha eternidade no bar, porque eu não saio do bar beber. Então cria vergonha na sua cara, vira um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque Jesus está voltando. Se você ficar para trás, querido, ai da sua vida. Ah, pastor! Acorda mesmo. Ah, pastor! Estou preparando a minha vida para um romance, eu quero me entregar para o príncipe encantado. Deixa eu te falar um negócio, pode ser que não dá tempo nem de você acordar desse sonho. Porque se Jesus voltar, querido, nem tempo para namorar você vai ter. Não estou falando para você que você não pode ser feliz, mas se a sua felicidade te afasta do Senhor e da presença dEle, troque essa felicidade pelos pés do Senhor hoje, em nome de Jesus. Porque, querido, quando Jesus voltar e Ele está às portas para buscar a sua igreja, eu preciso dizer isso para você, querido. Não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Pastor, mas nós estamos em Tupaciguara, pastor. Cidadezinha desse tamanho. A Bíblia diz que o governo do anticristo se instaurará sobre toda a terra. Eu estava vendo um estudo essa semana sobre inteligência artificial. Alguém já ouviu falar disso? A ciência acabou de criar um chip. Olha que interessante. A ciência acabou de criar um chip que ele lança no... Sabe a pessoa que tem depressão? Ela toma remédios depressivos, sim ou não? A ciência acabou de criar um chip que ele é instalado, interessante, na mão direita. E esse chip ele tem um poder, querido, de liberar enzimas para fazer com que você não fique depressivo. Olha que interessante. Não seria interessante isso? Quando você for ficar triste, um chip libera substâncias no seu organismo, você fica alegre. Sabe aquela pessoa bipolar, que de dia é uma coisa, de noite é outra? Ih, pastor, sou eu. Pois é. Esse chip, querido, ele controla a taxa hormonal do organismo da pessoa, para que ela não tenha surtos psicóticos. E por que é interessante? A Bíblia fala, querido, que naqueles dias, quem for marcado com a marca da besta na sua mão direita, não poderá mais ser salvo. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, por quê? Se o Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele disse: porque o chip que eles estão instalando não é só um chip de controle, mas esse chip vai ter poder de afetar a mente e as decisões do meu povo, para que eles não aceitem o meu filho e a minha verdade. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui nessa noite? Quem quer estar preparado quando Jesus voltar para buscar a sua igreja? Franciele, coloca aquele versículo lá: quem crer e for batizado, para mim. Meu Deus. Já vou acabar, querido.
Estou acabando. Sei que essa palavra é pesada, mas se eu não avisar vocês, pode ser que não dê tempo. Quem crer e for batizado será? Primeiro ponto que eu quero dizer para você. Quem ainda não é batizado aqui, levante as suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso garantir que você que não foi batizado seja salvo, porque é o primeiro mandamento. Jesus quem disse isso. Quem crer e for, escute isso. Quem crer e for, quem crer em quê? No sacrifício de Jesus. Porque Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Só quem está entendendo diz amém, em nome de Jesus. Então quem crê em Jesus, entregar sua vida para Ele, e então for batido, esse poderá ser. Beleza. Quem entendeu isso aí diz amém. Porém, quem não crer será. Meu Deus. E esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberes, 17, 18, pegarão em serpentes com as próprias mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, querido, deixa eu te falar algo sério aqui. Olha para mim. Primeira coisa, se você ainda não se decidiu, ah, pastor, eu não curti minha vida. Cuidado, talvez não vai dar tempo de curtir mais nada. Ah, pastor, eu não me batizo que eu tenho medo. Medo de quê, querido? Você não vai ser melhor do que você já é, não. Você é ruim mesmo. Tem gente que vira para mim e fala assim: pastor, eu vou me batizar quando eu estiver pronto. E quando é que você acha que vai estar pronto? Quando você colocar uma asa nas suas costas, uma auréola na sua cabeça? Quem é batizado aqui? Você que é batizado. Começamos o ano agora, nós estamos no dia 7, é isso? Você que é batizado, quem aqui do começo do ano para cá não cometeu pecado? Levante a mão. Gente, mas vocês são batizados. Ser batizado não te garante que você vai ser santo. Ser batizado simplesmente define que você entendeu que você não merece a sua vida. Por isso Jesus morreu por você, para que Ele viva em você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Jesus nessa noite. Você não se batiza para ser santo, você se batiza porque você não é santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você não se batiza porque é santo, você se batiza porque reconhece que só existe um que é santo, Jesus Cristo de Nazaré. E você, quando se batiza, está dizendo: Senhor, eu me entrego nos seus braços, para que a partir de hoje a minha vida não seja mais minha, mas seja sua, em nome de Jesus. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa séria. Você que fica brincando de batizar, deixa para depois. Essa semana eu vou fazer um batismo. Sexta ou sábado eu vou fazer um batismo. Pastor, por que tanta pressa? Porque talvez eu não tenha tempo. Esses dias a minha esposa viu, eu estava angustiado, meu coração apertado, e ela perguntava: meu bem, o que foi? E eu falei: meu bem, eu não sei. E hoje pela manhã o Espírito Santo me visitou e falou: fala para a minha igreja se preparar. Porque, querido, acontecerão algumas coisas. A Bíblia diz que a terra será abalada, terremotos acontecerão. Deixa eu te falar uma coisa séria. Eu creio, querido, no meu coração, que ainda esse ano nós vamos ouvir falar sobre rumores de guerra. Já temos ouvido. E nós vamos ouvir falar, querido, sobre terremotos e fome que assolarão essa nação. E eu creio que serão agora, esses dias. Escreve isso, porque quando passar no noticiário, você vai estremecer na sua casa. Eu creio, querido, que ainda esse ano nós vamos ouvir falar sobre rumores de guerra ainda mais forte do que já estamos ouvindo. E outra coisa: terremotos abalarão a terra, e fome e pestes, doenças atacarão as nações ainda esse ano. Porque Deus está passando a sua espada na terra, e Ele vai visitar algumas pessoas para mostrar para a igreja dele: se preparem, porque eu estou voltando. Se você ainda não se batizou, eu te garanto, não perca mais tempo. Pode ser que você não tenha. Se batize, me procure hoje depois do culto e fala: pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser batizado.
Não estou brincando. E nem estou te forçando a entrar numa religião. Eu estou te ensinando a se entregar nos braços de Jesus, porque é só nele que eu e você poderemos ter a salvação e a vida eterna. Se entregue hoje para Jesus. E se você acha que eu estou brincando, entra no YouTube. Todos os pastores só estão falando nisso. A volta de Jesus. Guerras. E um governo mundial sendo instaurado na terra. Meu Deus. Só que eu vou acabar aqui, eu preciso acabar. Quem quer que eu acabe agora? Levanta a sua mão. Te peguei, irmãs, filha. Quem me dá mais 5 minutinhos e levanta a sua mão? 5, 10, 15, 25, 35, 40. Eu já ganhei 1 hora já. Vamos lá. Glória a Deus. Eu vou comentar com vocês, porque não dá tempo, é um estudo muito grande, mas deixa eu comentar com vocês. Rapidamente. Haverá no mundo, eu creio que por esses dias, eu não estou sendo profeta do caos, não. Haverá uma grande reunião, onde haverá um líder mundial. 7 anos de paz se instaurarão sobre a terra. 7 anos é o que vai ser escrito no acordo. Por que eu estou crendo que vai ser esses dias? Porque, deixa eu te falar uma coisa séria. O que marca a volta de Cristo é a construção do 3º templo em Jerusalém. Para quem não sabe o que é isso, deixa eu te falar o que é. Davi, quem lembra do rei Davi aqui? Levanta sua mão. Já viu a novelinha da Record? Já viu o pastor pregando? O sonho do rei Davi era construir uma casa para Deus na terra. Amém? Davi não conseguiu construir. Portanto, quem construiu essa casa foi Salomão. Diga Salomão. Diga o templo de Salomão. Lembra que o Edir Macedo fez uma cópia lá? Em São Paulo. Salomão criou o primeiro templo de Salomão, que foi destruído. E depois que o templo de Salomão foi destruído, Herodes construiu um na época de Jesus. Lembra, Jesus pregava e Jesus dizia: estão vendo essa igreja? Estão vendo esse templo? Pois eu digo para vocês que não ficará pedra sobre. O segundo templo foi destruído. Por isso que hoje tem um muro das lamentações lá em Israel, onde todo mundo viaja para lá e quer orar e quer rezar lá. O muro das lamentações. Segundo templo foi destruído. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias será construído um 3º. Eu estou arrepiando, olha aqui. E quando esse templo for construído, ele será construído porque foi instaurado no mundo uma paz mundial. Quem está me entendendo aí diz amém. Será instituído no mundo a paz mundial. E quando a paz se instaurar, Israel poderá então construir o templo. E quando ela acabar de construir o templo, a Bíblia diz que o próprio Satanás será solto das profundezas da terra. E aí, querido, não tem pastor na terra que expulse o demônio mais. Já viu aqui eu fazendo a libertação? Quem já viu? Quando o 3º templo for construído e Satanás solta a sua prisão, acabou. Porque a grande tribulação vai começar. E então os pastores serão perseguidos. Satanás está preso, querido. Por isso que nós conseguimos fazer alguma coisa. No nome de Jesus. Pastor, mas o nome de Jesus não tem todo o poder? Tem todo o poder. O problema é que ele disse que aconteceria. E que para que se cumpra o que foi dito, acontecerá. Os primeiros a serem mortos, os pastores. Em segundo lugar, os crentes. Todo aquele que diz ser cristão, entregou a vida para Jesus, será perseguido e morto. Ao menos que Cristo volte dos céus para arrebatar a sua igreja em nome de Jesus. Isso é sério, querido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? Então um aviso que eu estou dando para vocês, e está sendo colocado na internet. Estamos gravando ao vivo aí. Tem gente ao vivo aí, Denise? O aviso nesses dias é: prepara, ó igreja, para encontrar com seu noivo, porque ele está voltando. Conserta a tua vida, querido. Se você não é batizado, primeira coisa, se batize.
Se você está irregular com a casa do Senhor, esse mês começa a fazer aquilo que é correto, não para agradar pastor, não para agradar a igreja, mas porque você ama o Senhor e fala: Senhor, eu temo a tua palavra e confio na tua lei. Eu farei o que é correto, a minha parte eu vou fazer. Aquilo que eles não fizerem é problema deles, mas a minha parte eu estou fazendo, que é avisando a igreja: se conserte, conserta a tua vida. Você que está traindo a sua esposa, cria vergonha na tua cara. Você que está levando uma vida desgraçada, de bar em bar, bebendo, sabe, se prostituindo, conserta a tua vida antes que seja tarde demais. Pastor, você está pregando para quem? Para mim? Para você mesmo. Essa carapuça civil, amarra, se enforca e aceita Jesus. Porque se você não morrer para a sua carne, jamais poderá viver para o Espírito. E eu estou sendo bonzinho com você, porque quando Jesus nasceu, querido, tinha um profeta no deserto, chamado João o Batista. João ia pregar para a igreja, falava assim: ó, cambada de vagabundo, safado, prostituto, raça de víboras falsas. Na minha frente vocês são uma coisa, mas nas minhas costas metem um pau no meu trabalho, no meu evangelho. Raça de víboras, se convertam hoje, porque está chegando o reino dos céus. Jesus está voltando. Bota aquela imagem de novo. Imagem de Jesus voltando para buscar a igreja. Está vendo essa imagem aqui? Todos nós a veremos exatamente dessa maneira. O sol e a lua fugirão da sua presença. Jesus aparecerá nos céus. Quando finalmente eles forem atacar Jerusalém, não vai ser agora não, isso no último dia, depois do arrebatamento, Jesus aparecerá nos céus, e então se cumprirá aquela palavra que diz: todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí, querido, não vai ter mais para onde correr não. E aí acabou. Quando chegar esse dia, acabou. Ele virá dos céus com uma legião de anjos. Querido, eu não preguei nem um terço do que eu tinha que pregar para você, mas eu quero alertar a igreja. Culto da família. Preciso alertar você. Se 2019 deu tempo de você brincar de ser crente, 2020, faz isso não. Faz isso não. Conserta a tua vida. Porque alguns de vocês já começaram a perder muita coisa. Mas se você perder sua salvação, aí que você não vai ter nada. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, querido, é entregar sua vida para Jesus hoje. Consertar sua vida. Jesus diz: aquele que roubava, nossa Deus, meu Deus, eu preciso falar isso, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Vou descer para falar bem pertinho de você. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostituía, não se prostitua mais. Aquele que se embriagava, não se embriague mais. Aquele que estava afastado do caminho do Senhor, conserte a tua vida. Porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, não haverá mais tempo. Alguns de nós, querido, é o que eu falei, por causa de uma chuvinha de nada, não vou na igreja hoje não. E se alguém pegar um alicate e começar a arrancar suas unhas e falar: nega Jesus que eu paro? Tem uns aqui que não precisa nem arrancar a primeira unha, já fala: põe a marca em mim aqui. Pastor, isso é conto de fada, isso é loucura. Queria eu que fosse. Mas Jesus está voltando, queridos. Se nós não levarmos Jesus a sério. Tem gente que aqui, meu Deus, tem gente que às vezes aqui na igreja, querido, na hora do louvor, parece que tem 2 bolas de ferro nas mãos. Levanta não. Mas às vezes num forrozinho,
Tem um negócio aqui, tem um forró aqui em Tupaciguara, como é que chama? Lá embaixo, ele estava aqui, ó, foi lá para baixo. Como é que chama, gente? Hã? Vocês estão veiacos, né? O tal do Oripe, como é que é? Vermelho, né, seu sem vergonha? Vocês sabem, né? Aqui na igreja não. Vai louvar, não. Vergonha do povo, pastor, me olhando. Vou levantar a mão. Tem gente que já perguntou para mim, pastor, o obreiro Maurílio desviou ou não, querido? Ele está fazendo aula de direção. Hoje mesmo ele está lá na aula de direção, por isso que ele não está aqui. Porque o obreiro Maurílio é o mais doido, né? Ele tem que assumir isso. Para adorar a Deus, ele adora com vontade. Muita gente que ri dele, mas tem vergonha de fazer para Deus, mas para o diabo faz muito pior. Aqui na frente não levanta a mão para adorar a Deus, não. Mas lá no Rio Vermelho, aqui pro pastor fica, não, pastor, misericórdia, eu sou de Deus. Aí quando faz uma festinha em casa, ó, filma aí, filma aí, filma aí. Parece engraçado, querido, mas eu não estou criticando o que você faz. Eu só estou comparando o sacrifício que você oferece para Deus e o sacrifício que você oferece para sua carne, para os seus prazeres. Sabe, para você ter prazer, o que você precisa? Fumar um beck, cheirar um pó, se deitar com outros homens ou com outras mulheres, porque aquilo que agrada a sua carne te faz feliz. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Conserta a tua vida em nome de Jesus. Talvez não dê tempo mais. Sabe, querido, dói no meu coração eu tenho que ficar pregando para você: Jesus vai te abençoar, Jesus vai te dar uma casa nova, um carro novo, um emprego abençoado. Jesus já te deu todas as coisas no nome dele. Você só tem que se posicionar como um homem de Deus e mulher de Deus, querido. Se fizeres o que é correto, será abençoado, porém se procederes mal, serás amaldiçoado. Querido, Jesus não critica você. Você é livre. Pastor, eu quero me prostituir. Querido, você é livre, pelo amor de Deus. Porém, querido, você decidiu o que você quer para a sua vida. Então não venha com conversa do meu lado. Ah, pastor, mas é porque fulano tem pecado, fulano está traindo o marido. Ah, pastor, fulano está assim na igreja. Fulano, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou juiz. Eu sou pastor. Porque se eu for corrigir cada um que está aqui dentro, talvez nós não teríamos mais igreja. Agora, se você me procura querendo conserto, aí é diferente. Mas tem hora que dá vontade de falar: irmão, para com essa cachaça, está acabando com a sua vida, cara. Irmão, para com essa prostituição, querido. Para de ser adúltero. Mas não cabe a mim. A Bíblia diz que o pastor, ele cuida do rebanho. O que a Bíblia diz é o seguinte: quando a ovelha está ferida, eu tenho que correr lá atrás dela, curar ela, se ela quiser ser curada. Mas como assim, pastor? Já viu aquela frase de Jesus: não joguei pérolas aos... O que quer dizer isso, querido? Quem quer morrer, querido, não adianta você querer botar de pé, ele quer morrer. Um dia, você tem a trombeta aí? Um dia nós vamos ouvir um barulho parecido com esse aí, ó. Quer ver? O dia da vinda de Jesus. É legal, se você arrumou isso aí, vai ser mais ou menos isso aí, ó. Um chofar tocando, ó. Se você escutar isso aí. Peraí, Francelo, não põe ainda não. O Denise estava comigo no dia do velório? Da mãe da mãe da Elisângela, eu acho. Do pai da Elisângela. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu estava num velório uma vez, e aí tinha uma crente lá, e o barulho do celular dela era uma trombeta tocando. Aí eu lá no velório, a irmã do meu lado, falei, pronto. Aí fui ver a irmã botando a mão no bolso, era o celular da irmã tocando. Alô. Aí eu botei a mão no coração e falei: ô glória. Que susto. Pensei assim: das duas, uma, eu subo ou eu fico para trás. Seria engraçado se não fosse tão preocupante, né, querido? E o pior de tudo é o seguinte: eu vou falar isso aqui em nome de Jesus. Meu Deus, alguns que estão sentados aqui hoje,
ouviriam a trombeta tocar. Outros só viriam o povo sumir. Escute o que eu vou dizer de novo, que isso é sério. Olha aqui. Talvez aqui hoje, se a trombeta tocasse, alguns de nós que estamos aqui ouviriam essa trombeta. E alguns de nós que estamos aqui só via o povo sumindo, sem explicação. E a pergunta que está no meu coração para te fazer hoje, muito séria: você está pronto para a trombeta tocar na sua vida? Solta a trombeta aí, deixa eu escutar ela. Esse som será ouvido em toda a terra. Toda a terra ouvirá. E então, o Senhor Jesus buscará a sua igreja no céu. Prepara a igreja para encontrar com o Senhor. Se esse som não te arrepia, querido, isso é preocupante. Isso é o som de um chofar. Pode parar, Francelo. Isso é um som do chofar. Alguém aqui já viu um chofar tocando? É isso aqui mesmo. Não é isso aqui, Denise? É um chifre de carneiro desse tamanho. Ele faz exatamente esse som. Bonito, né? Diferente, né? Pois bem, esse som é o som de trombeta que será ouvido nos céus. Em nome de Jesus. Então hoje, querido, é sério. Eu preciso fazer isso hoje. É um culto diferente, vai ser um culto domingo, mas tão forte que é essa palavra. Mas eu preciso fazer isso hoje, eu não sei. Mas assim, querido, se você precisa consertar a sua vida, não espera mais nem um minuto, não conserta ela hoje. Se você precisa voltar para Jesus, entregar a sua vida para Ele. A gente às vezes fala para você entender, mas ninguém aqui tem que aceitar Jesus. Por quê, pastor? Querido, Jesus não precisa ser aceito. Jesus precisa entrar na nossa vida, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Não tem que aceitar Jesus, você tem que entregar a sua vida para Ele. A gente fala quem quer aceitar Jesus, na verdade a gente quer dizer o seguinte: quem quer entregar a sua vida para Jesus? Então hoje, querido, essa palavra forte, diante do cenário, e vou te falar, eu já acabei já, mas eu preciso te dizer isso. O cenário mundial está montado. Israel está pronta para construir o templo. As lideranças do mundo estão enraivecidas contra Israel. Os governantes da terra querem se reunir para que até 2030 o mundo seja um país só. Eu não estou brincando, entra no Google para você ver. Todo mundo quer isso aqui, querido, a terra de Israel. Por quê, pastor? 2 motivos. As maiores riquezas da terra estão aqui debaixo. Foi descoberta agora lá em Israel uma grande reserva de petróleo. Alguém sabia disso? Foi descoberto lá em Israel outra coisa, uma grande reserva de gás. Por isso que a Europa está griladaça com Israel. Por quê, pastor? Porque agora Israel vai vender gás barato. Porque eles têm uma reserva de gás imensa. Gás de cozinha, uma reserva imensa. Vão vender gás para toda a Europa por um preço baratíssimo. Nós tivemos uma queimada esses dias agora, num país, esqueci o nome, Austrália. Milhares e milhares de hectares e de animais mortos. Alguém viu aí a Rede Globo ou alguma rede de televisão noticiando? Mas alguém viu alguém reclamando por causa das queimadas? Igual aquela Greta? Por quê? Porque, querido, eles não querem, não é saber das queimadas, eles querem a nossa Amazônia, porque o que tem na Amazônia, querido, daria para um país ficar rico o resto da eternidade. Agora na Austrália não tem gás, não tem petróleo, não tem ouro. Querido, esses dias para trás eu vi um barco lá aqui na Amazônia. Eles extraíam ouro debaixo da terra, assim, ó.
o navio. Alguém viu também essa imagem? Querido, eles viam, eles tiram ouro debaixo da água. Por que você acha que a nossa Amazônia é tão querida? Para de ouvir as coisas e vai procurar saber, querido. Agora na Austrália, querido, o negócio foi tão feio. Olha na internet, hoje publicaram uma foto da Austrália. A Austrália, querido, está tão tomada por fumaça que não tem sol na Austrália esses dias. Olha na internet hoje. E ninguém falou da Austrália, mas engraçado, do Brasil falaram. Por quê, pastor? Eles querem Israel. E Jesus disse que isso ia acontecer. O cenário está montado, as nações estão se reunindo, as guerras estão querendo atacar Israel. E querido, eu vou te falar um negócio. Se esse povo começar a construir o templo, aí que não vai caber aqui dentro da igreja mesmo. Porque aí o povo vai querer buscar a Deus, querido. E talvez não dê mais tempo. Porque no meio do caminho a Bíblia diz, não diz que hora é. A Bíblia diz que quando estivesse começando o que está começando, e o templo ser construído nesse meio tempo, Jesus iria buscar a sua igreja, para não passar aquilo que aconteceria na terra. Amém? Se coloca de pé nessa noite. Eu vou terminar o culto hoje diferente, eu não vou orar para você.